Os próximos dias serão de intensa movimentação em Brasília para aprovação do orçamento da União e principalmente a definição do fundo eleitoral para 2024. O fundo, que é composto de recursos públicos, poderá ficar em 4 bilhões e 900 milhões de reais. O Sátrio Salles volta aqui nesta conversa comigo e com o jornalista Beto Almeida. Uma das agendas mais importantes para os deputados federais na reta final de ano é garantir um robusto fundo eleitoral que os proporcione, sem contratempos, o financiamento da campanha eleitoral de 2024. O projeto de lei orçamentária, enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, prevê 900 milhões de reais para o fundo eleitoral. Mas o movimento entre líderes partidários é no sentido deste volume de recursos chegar a 4 bilhões e 900 milhões de reais. A primeira sinalização foi dada pelo relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Forte. Danilo propõe que o fundo eleitoral tenha 4,9 bilhões de reais. Se prevalecer a proposta de Danilo, a estimativa é que, em 2024, o PL, com 99 deputados federais, receba 879 milhões e 800 mil reais, enquanto o PT, com 69 deputados federais, seja contemplado com 616 milhões de reais dos recursos do fundo eleitoral. Pela mesma projeção, União Brasil terá 537 milhões de reais, vindo em seguida do PSD, com 533 milhões e 800 mil reais, o PP, com 420 milhões e 600 mil, o MDB, com 417 milhões e 200 mil reais, Republicanos, com 348 milhões e 900 mil, e a federação formada pelo Podemos e o PSC, com 243 milhões e 400 mil reais, além do PDT, com 176 milhões e 600 mil reais, e em último lugar, entre os partidos com a fatia mais expressiva do fundo eleitoral, está o PSDB, com 167 milhões de reais. O dinheiro, que é público, entrará no orçamento da União e será usado para eleger os vereadores, prefeitos das 5.568 cidades brasileiras. Com redação do Ceará agora, Sátiro Salles. Para finalizar, jornalista Beto Almeida, eis aí um dos pontos polêmicos na elaboração do orçamento da União de 2024. O projeto, oriundo do Poder Executivo, tinha uma rubrica de 900 milhões de reais para o fundo eleitoral, mas o movimento entre líderes partidários indica que esse fundo eleitoral, como bem contou o Sátiro Salles, destinado ao financiamento da campanha de 2024, poderá chegar perto de 5 bilhões de reais. Esse foi o teto, colocado pelo relator da LDO, o deputado aqui do Ceará, Danilo Forte. Ele que estipulou esse teto, esse limite máximo a ser gasto para o fundão eleitoral. Só que tem um detalhe, ele não definiu ainda de onde que vai sair esses recursos, de onde que vão sair essas rubricas, de qual rubrica vão sair esses recursos, Luzenor, e principalmente quanto vai ser esse valor final, o que vai ser definido mesmo apenas durante a votação do orçamento, da Lei Orçamentária Anual de 2024. Onde é que está o nó nessa história? Está exatamente o seguinte, de onde é que vai vir o dinheiro para abastecer esse fundão? Tem gente propondo, o próprio Danilo chegou a propor, por exemplo, que pelo menos metade desse valor viesse do PAC, do que está destinado para o Programa de Aceleração do Crescimento. E a outra parte viesse exatamente das emendas de bancada, aquelas emendas dos parlamentares, que normalmente vêm emendas individuais, onde eles podem aplicar nos estados. Mas aí tem outro impasse gerado. É chamado naqueles deputados do baixo clero, como se diz, porque eles dizem o seguinte, essas emendas, elas acabam, se for pegar parte do recurso das emendas, quem perde são esses deputados que têm menos poder de articulação, menos poder, por exemplo, de pressionar por liberação de verba, e eles dizem que preferem ter essas emendas de bancadas garantidas para colocar nos seus colégios eleitorais do que alimentar um fundão eleitoral do qual não vão tirar exatamente recursos próprios e nem políticos dessas emendas. Então você percebe claramente que o impasse existe. E essa verba, claro, vai ter que sair, como bem disse aí o Carlos Alberto, de recursos públicos.
Final da nossa conversa, mais algum assunto, jornalista Beto Almeida? Não, Luciano, basicamente é isso, só falar o seguinte, que a gente falou também do fundão, né, da área dos precatórios, que é uma notícia boa pra gente colocar aqui, porque é o que está previsto do Ceará receber, por exemplo, no comecinho aí de 2024, daqueles precatórios do Fundeb, lembra do Fundef, né, do antigo Fundeb? Então, a expectativa é que pelo menos 1 bilhão e 800 milhões de reais sejam pagos em precatórios no início desse ano. Essa é uma estimativa, inclusive, do sindicato APEOC para os professores, em função ainda daqueles recursos que faltam ser recebidos. Então, há essa possibilidade e principalmente porque que tem essa expectativa tão boa. Isso após o Supremo Tribunal Federal derrubar aquele limite de parcelamento de precatórios. Lembra, Zeno, que o STF chegou existiu uma proposta de se pagar de forma parcelada, e aí o seguinte, o Supremo entendeu que não, que tem que realmente pagar de um bloco só, de uma única parcela, então é muito dinheiro para se confirmar e chegar no bolso dos professores no ano que vem.